Amados e queridos, santos preciosos, eleitos do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, mais uma tarde abençoada em Cristo Jesus. Estamos reunidos, louvado seja Deus, não em corpo, mas em espírito, através das plataformas digitais agora, formando o corpo de Cristo no Brasil e no mundo, através da internet. Como é bom poder compartilhar e crescer juntos na graça e num conhecimento da sã doutrina. O tema desta tarde é o que Deus nos concedeu. É hora de reconhecimento dos depósitos divinos e da obra consumada da cruz do Calvário. Já estamos vivendo no século 21, há milhares de anos após a morte de Jesus Cristo na cruz. E uma das maiores incoerências vistas dentro destes lugares chamados igrejas, que na verdade são sinagogas, são os rituais, onde obviamente as pessoas reúnem-se para simplesmente fazerem petições a Deus. Pedem ao Senhor milagres de curas, libertações de vícios, proteções para si e aos seus familiares, vidas prósperas, onde passam a ter boas casas, carros, seus comércios. Eles pedem paz, o fim das guerras, pedem uma enormidade de coisas. Poderíamos agora imaginar Deus para lá e para cá, correndo afobado, no intuito de atender a toda a humanidade. Claro que isto seria um absurdo. A mensagem que iremos apresentar agora irá nos mostrar tudo aquilo que Deus já nos concedeu. Porém, a humanidade, por não conhecer a Deus, pois tentando buscá-lo nas religiões, nas ciências exatas ou nas filosofias, e se perderam em seus alfãs, desconhecem assim os benefícios que já nos foi dado. Paulo, em uma de suas cartas, escreve desta maneira. Vamos ler o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 21. Diz a Bíblia: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha, amado, Paulo está aproximadamente entre 26 a 30 anos após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para que o apóstolo escrevesse desta forma, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Podemos concluir que os que estavam à sua volta também não entenderam o que Deus já lhe havia concedido. A sabedoria de Deus para aquele tempo foi a lei de Moisés. E pela lei, ninguém se justificou, ninguém alcançou benefício, pois essa sabedoria, embora sendo santa, justa e boa, a Bíblia diz que foi um pacto com defeito em Hebreus 8:7. Aprove então a Deus salvar os crentes pela loucura de uma pregação. Então vamos a ela, aos que amam a Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas que não subiram à mente do homem, não chegaram ao seu conhecimento. Nunca nesta terra, ninguém as tinha visto. Estas foram reservadas aos que amam a Deus.
Pergunte a alguém se ele ama a Deus. De certo te dirão, eu amo a Deus. Pois bem, existem alguns benefícios para estes que amam. Olha, Paulo disse em 1 Coríntios 1, 2 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, disse o apóstolo Paulo. Amados, presta atenção, o detalhe é que diz aqui, Deus as revelou somente pelo seu Espírito. Não é por meio de carne, não é pela lei. Isto está interno, isto está imputado em nosso espírito. Em nossa carne só habita o mal. Por isso, o homem nunca as entendeu. Todos que tentaram entender a Deus com a carne por meio da lei se perderam, pois a lei era uma sombra e não a imagem real das coisas de Deus. Veja como o apóstolo separa estas duas naturezas nos próximos versos que eu vou ler agora. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz o Evangelho: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, diz o Evangelho. Portanto, o homem carnal não consegue entender, discernir as coisas do Espírito. Este Espírito que nos foi outorgado permite conhecermos o que já nos foi dado gratuitamente. Louvado seja Deus para sempre. Sendo assim, se o lugar aonde você está frequentando está vendendo salvação, o que é vender salvação? É o crente que tem que pagar para ser crente. Se está vendendo libertação, fazendo culto de libertação, reuniões de libertação, se o lugar aonde tu frequenta está pregando a teologia da prosperidade, está vendendo indulgência, fazendo rifas dentro da igreja, aí não está o Espírito de Deus. Porque o verso é claro, tudo já nos foi dado gratuitamente, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 2, 11 e 12. Outro detalhe importante, amados, este Espírito que nos foi dado trata de capacitar-nos com um conhecimento e não como anunciam por aí. Se você tem o Espírito de Deus, eles dizem que tu tem que falar em línguas, rodar, pular, jogar o paletó, produzir assopro. Olha, isso aqui é um sinal vermelho. Estas práticas te trazem emoções carnais, arrepios, te enche, mas daqui a algumas horas estás vazio e volta a querer mais. Isto é misticismo, não tem nada a ver com espiritualismo. Ser cheio do Espírito é estar cheio da palavra, porque a palavra é espírito e vida. Ser cheio do Espírito não é pular, falar em língua. Ser cheio do Espírito é produzir frutos do Espírito. Agora, eu quero tratar esta tarde de pontos específicos das manifestações do Espírito. Primeiro, gerados na fé. O Espírito gera a fé. Logo, Paulo disse em Romanos 10 e 17... logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, diz o Evangelho. Ser gerado na fé não é levantar a mão e aceitar a Jesus, não é ler a Bíblia todo ano,
não é estar de joelhos 24 horas, não é fazer jejum toda semana. Somente somos gerados na fé quando este conhecimento da graça entra em tua mente e mostra a tua verdadeira identidade, que tu és um espírito em corpo de carne. E nenhum instituto teológico no mundo tem o poder de fazer isto. É necessário ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Alguém tem que te explicar esta palavra, porque a fé não se manifesta pela leitura, a fé não se manifesta por uma graduação, a fé não se manifesta com diploma, a fé não se manifesta com dinheiro, a fé se manifesta pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Por isso Paulo disse, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Cristo, louvado seja Deus para sempre. Isto aqui são pontos específicos das manifestações do Espírito. O segundo ponto é o fim da lei. Paulo disse em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. O sistema religioso chamado cristão desconhece isto por completo. Eles estão todos os dias em suas igrejas, metidos com os rudimentos da lei, com vigília, jejum, batismo, santa ceia, imposição de mãos, sacrifício, dízimo, penitência, voto. Tudo isto foi criado no período mosaico, no período meritocrático. Tudo isto era para ter sido abolido de suas liturgias. Cristo pôs um fim nesta lei, conforme está escrito em Romanos 10:4. Isto aqui é um ponto específico de manifestação do Espírito. É crer verdadeiramente em Cristo. Porque a lei, ela veio, olha, amado, de Moisés até Cristo. Cristo é o fim da lei. Então, quando você crê em Cristo, você cumpre a lei sem fazer nada, porque Cristo é o fim da lei. O terceiro ponto de manifestação do Espírito é que o pecado deixou de ser. Romanos 5:19 diz o Evangelho, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Este Espírito nos mostrou que na morte de Cristo na cruz do Calvário, fomos justificados. Se por Adão, este mundo um dia esteve em pecado, por meio de Cristo, veio também a justificação de vida. Não estamos mais em pecado, ou melhor, nunca estivemos em pecado. Todos os que nasceram depois da cruz já vieram isento de culpa. Por quê, pastor? Porque o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Olha, amado, toda a dívida, todo o pecado foi imputado no corpo de Jesus. Quando João Batista avistou Jesus na beira do Rio Jordão, ele anunciou o que Zacarias tinha dito. Porque Zacarias tinha dito que em um só dia ele tiraria o pecado da terra. Quando João Batista viu ele, testemunhou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em Hebreus 9:26, a Bíblia diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. O quarto ponto de manifestação do Espírito é o mistério da mesma maneira. Pastor, e tem esse mistério? Tem. Diz a Bíblia em Romanos 5:18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, diz o Evangelho. Olha, amado,
O Espírito que nos foi dado revela-nos que, da mesma maneira que o pecado veio trazer condenação, da mesma maneira, com o derramamento de sangue, veio a justificação de vida, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. Portanto, amados e queridos ouvintes, o quinto ponto de manifestação do Espírito é a destruição do diabo. Diz a Bíblia em Hebreus 2:14, e visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha, querido, a ignorância em que está metido todo este sistema religioso o faz desconhecer que Deus aniquilou todo o mal na cruz do Calvário. Ele mesmo destruiu. Por isso ele disse: Pai, está consumado. Ali ele destruiu o diabo, o pecado e a morte. Ele destruiu a lei. E isto está passando desapercebido da humanidade. Então, isto são pontos de manifestação do Espírito, a verdade da palavra. O sexto ponto de manifestação do Espírito é a predestinação. Paulo disse em Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, amado, você fala de predestinação dentro de um alçapão, dentro da sinagoga judaica, olha, dentro de uma igreja da lei, são capazes de dizer isto que é uma doutrina diabólica e te expulsam de lá. Mas aqui está bem claro na Bíblia. Ele nos predestinou para filhos e nos escolheu para a salvação. E mais, foi por vontade dele. Não temos gerência sobre isto. Você é meu, eu te escolhi e acabou o assunto, disse Deus. Isso independentemente do teu comportamento carnal. Pode ser que venha até umas colheitas bem espinhosas pelos teus atos errôneos, mas tua salvação é incontestável, diz o Senhor, louvado seja Deus para sempre. Olha, querido, todo este sistema religioso chamado cristão desconhece este assunto. Eles falam de um arrebatamento da igreja, um dia de pânico sobre esta terra. Olha, eu fico a me perguntar, se eles estão aguardando Jesus, quem é que está dentro dele? Porém, este Espírito tem a propriedade de te mostrar que um dia deixará este corpo de humilhação e seremos transformados para governar este mundo. Vamos entender este espetáculo que um dia veremos sobre a terra. Diz a Bíblia, vamos ler, louvar Deus para sempre. Eu quero te convidar agora a ler comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 5 ao 48. Vamos ler. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Veja, aqui já temos a primeira incógnita. Para muitos, insensatos, e se morremos estraçalhados, afogados, e se sumiram com o corpo, como este voltará? O apóstolo Paulo já descarta qualquer pensamento humano acerca deste assunto.
Paulo diz na Bíblia, nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e outro as dos terrestres, diz o Evangelho. Existe o corpo terreno, esta matéria que te veste, porém, existe um corpo celestial, e é este que nos interessa, pois essa glória carnal, ela é passageira. Veja o que Paulo diz no Evangelho. Paulo diz assim, uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela define em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Portanto, isto é o que diz o Evangelho. Hoje estamos vestidos com um corpo corruptível, cheio de enganos e de mentiras. Porém, o que vem por aí? Paulo disse que os olhos ainda não viram. Virá um corpo de glória incorruptível. Veja o que Paulo disse no Evangelho. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. Portanto, igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, aqui a separação é mais incisiva. E temos que entender isto muito bem, pois carne e sangue não participa desta glória que há de vir, diz o Evangelho. Vamos ler o último versículo, o 47 e 48 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, verso 47 e 48. Paulo diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual? O terreno? Tais são também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais, diz o Evangelho, louvado seja Deus para sempre. Jesus um dia falou acerca deste evento glorioso. A explicação que temos se dá conta que buscavam encurralá-lo a ele com uma pergunta capciosa. Porém, a revelação que temos aqui, só o Espírito de Deus pode nos comunicar o que Ele já nos concedeu, o que Ele já nos deu. Vamos ler, louvado seja Deus para sempre. Convido a você a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo de número 20, verso do 27 ao 36. Louvado seja Deus para sempre. Abra sua Bíblia comigo. Diz a Bíblia. E chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filho, o irmão dele toma mulher, e suscita posteriormente ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto,
na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E responderam-lhe Jesus e disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Louvado seja Deus para sempre. Olha, tudo isto são preceitos segundo a lei, mas já identificamos que ela não está mais vigente. Ela caducou, ela se tornou obsoleta. Então a resposta que se segue são para nós. Leia este verso que eu vou ler agora com atenção. Lucas capítulo 20, verso 36. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, disse Jesus, louvado seja Deus para sempre. Quando é este mundo vindouro, pastor? Olha, amado, é aqui, é na terra. Recorde-se, na cruz do Calvário se estabeleceu uma nova era. Ali houve a consumação dos séculos. O verso é objetivo. Aqueles que forem dignos de alcançar este mundo. Estamos nesta etapa. Muitos de nós não morreremos, mas sim seremos transformados. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, diz o Evangelho. Olha, mas se por acaso algum de nós passarmos pela morte física, lembre-se, somos iguaizinho aos anjos e logo vem a ressurreição em teu corpo de glória, coisa que os olhos não viu. Um dia as veremos, teremos um corpo semelhante ao de sua glória. Vai se acabar esta sociedade corrupta e hipócrita. Não se casa e não se dá em casamento. Quando Cristo fala esta expressão, ele engloba tudo que gira neste mundo carnal e viciado. Irão se acabar os conceitos e os preconceitos, a corrupção, a doença, a maldade humana, as prisões. Teremos um mundo novo. Portanto, diz a Bíblia, para encerrar, Isaías 11, 1 e 10, e eu quero te convidar para ler isto na palavra. Diz a Bíblia, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvidos ou seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a felicidade o cinto dos seus ruins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andará juntos, e o menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos,
E o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da espide. E a desmanda colocará a sua mão na cova do brasílico. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso, diz a palavra em Isaías capítulo 11, verso do 1 ao 10. Eu declaro esta tarde que você é um abençoado, é digno deste mundo. Hoje, você passa a saber, você passa a ser um sabedor do que Deus já te concedeu. Eu declaro milagres e milagres vão fluir na tua vida agora, por causa desta palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu declaro que os teus olhos estão sendo abertos agora, e que o Deus Todo-Poderoso te dará ousadia para romper com os laços da religião e ser transformado pela renovação do vosso entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para